Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 6, que tem como tema a mordomia da adoração. Muito importante essa lição. Nós vamos ver que Deus ele procura adoradores. E nós temos que saber como adorar a Deus. Mas para saber como adorar a Deus, precisamos saber o que é adorar e como Deus se agrada de receber a adoração. E existe na maneira como Deus se agrada, existe a maneira cujo qual nós precisamos entender bem acerca desta maneira, porque do contrário, Deus não recebe adoração se não for da maneira que lhe agrada. Por isso que a lição de número 6 é muito importante. Nós vamos aprender aqui, de acordo com os objetivos, você pode acompanhar aí os objetivos da lição. Primeiro, conceituar a palavra adoração. Nós precisamos aprender o que é a palavra adoração e também do que ela trata. Segundo, explicar como adorar a Deus. Por isso que eu falei no início, se não souber adorar, Deus não recebe. Terceiro, pontuar gestos e atitudes na adoração a Deus. Então nós vamos aprender aqui a lição, ela tem praticamente 3 partes, e nós vamos aqui compreender a grosso modo. É claro que o assunto sobre adoração exigiria muito mais tempo. Nós temos aqui o básico, mas aquilo que é primordial para sabermos acerca de como adorar a Deus. Fique conosco até o final. Desde já um abraço. Eu quero dizer aos irmãos, já comece já agora, deixando o seu like. Já comece agora, deixe o seu like nesse vídeo. É de suma importância que você dê o seu like positivo. Por quê? Porque quando todos os alunos começarem a sinalizar um gosto positivo pelo vídeo, por meio do like, nós conseguimos mais condições de nos manter no ar. Nós sabemos que existe toda uma política nas mídias sociais e o YouTube, ele detecta os vídeos que são bem conceituados por meio dos likes. Alguém às vezes pode pensar assim, não, o like ali é só para contentar os irmãos. Não, irmãos, tem todo um propósito técnico para o meio social analisado pelo YouTube. E isso a gente consegue uma boa conceituação para que o vídeo seja visualizado e divulgado para mais pessoas. Existe um propósito quando você deixa um like positivo ali? Existe. O YouTube vai fazer uma análise, vê e detecta a boa conceituação do vídeo, e aí então nós conseguimos divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se você deixar o teu like, você já vai estar ajudando na evangelização da palavra de Deus. Lembrando que, se você dar o teu like positivo nesse vídeo, se você tiver um canal no YouTube, já imediatamente esse vídeo é arquivado na tua playlist. Todos os vídeos que você dá um ok, lá no teu canal no YouTube, se você tiver um canal, você já arquiva automaticamente lá na tua playlist. Quando você abrir o teu canal no YouTube, tu vai na playlist, em cima, e todos esses vídeos estão arquivados lá. Você abre a playlist e já vai estar a videoaula lá. Por quê? Porque você deu um ok positivo ali no like. Então é de suma importância, ok? Só essa explicação para os irmãos, que nós temos o interesse de que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. E por meio dessa análise técnica, que é feita pelo YouTube, é importante que você dê o teu ok. Vamos para a lição? A primeira parte da lição, nós temos aqui o slide 3, diz assim, o que é adoração? Primeiro tópico, no Antigo Testamento, olha só que importante, subsídio teológico. No Antigo Testamento, a palavra ha-ha é uma pronúncia bem engraçada, parece até uma gargalhada, né? Que SH no hebraico, muitas palavras têm o som de R, tá? Ha, ha. Só que o H e o A, ele é anasalado, tá? É como se fosse aspirar o ar para dentro, o fôlego, tá? Ha, ha. A palavra ha, que aparece mais de 100 vezes, primeiramente tem o sentido de prostrar-se, humilhado diante de Deus. Depois da queda de Adão, os seres humanos chegavam diante de Deus com profundo temor e reverência, reconhecendo a santidade de Deus
e engrandecendo o seu ser. Com o passar dos anos, depois de surgir um sistema de culto para Deus, todo trabalho prestado é visto como adoração, do hebraico abad, que exalta sua majestade, conforme Êxodo 24:1. Então, analisando esse primeiro ponto aqui, a palavra rar, no Antigo Testamento, significa prostrar-se. Acredita-se, na verdade ninguém sabe. Antes do pecado, há uma análise positiva de que se Adão se prostrava diante de Deus, não era com um temor, receando a santidade de Deus e o risco até mesmo de não ser aceito. Não tinha temor nenhum no coração de Adão antes da queda. É a análise básica que nós fazemos na teologia. Mas, depois da queda, automaticamente ele foi alvo de juízo, que era algo que ele não conhecia, e aí então aquele temor, aquela reverência, conhecendo a santidade de Deus, conhecendo o juízo de Deus, automaticamente essa ciência levou os seres humanos a adorarem a Deus humilhados. E a forma de mostrar esta humilhação era se curvando diante da santidade de Deus e o seu senhorio. Então, a palavra har, do hebraico prostrar-se, principalmente depois da queda, é bom que os irmãos frisem isso, depois da queda, ela diz respeito a se aproximar de Deus e se humilhar diante do Senhor prostrado, demonstrando e reconhecendo a reverência que se tem que dar diante da majestade de Deus. Então a primeira palavra é esta, prostrar-se, humilhado, reverenciando a Deus. Mas a segunda palavra, abade, diz respeito quando surgiu a liturgia do culto, principalmente da época de Moisés, já deixou de ser um sistema patriarcal e já surgiu ali todo o sistema da lei, o sistema mosaico, no tabernáculo. Então todo o trabalho prestado para Deus na liturgia do culto é visto também como adoração. Só para você entender e saber explicar. Antes de Moisés, então, o prostrar-se, aquela adoração, era mais mesmo exclusivamente pelo fato de se humilhar diante de Deus prostrado. Mas depois da aliança mosaica, aí surge então também o trabalho sendo visto como adoração. Só para você entender esses dois aspectos da adoração no Antigo Testamento. Nos dias de hoje não é diferente. Você ainda se humilha diante de Deus prostrado e todo o trabalho que você faz na igreja, que você faz na obra, o fato de você estar assistindo esse vídeo é uma adoração. Por quê? Porque você revela o interesse em aprender a palavra de Deus. Aí você está adorando a Deus. Tudo que você faz para fortalecer a comunhão da tua alma com Deus é um ato de adoração. Então, hoje no Novo Testamento, você também, trabalhando para Deus, você adora ao Senhor. Mas vamos ver mais especificamente o que a lição vem falando. O slide 4 fala aqui o segundo tópico e também o terceiro tópico, diz assim: no Novo Testamento, outras palavras relativas à adoração. Primeiro tópico, também no Novo Testamento, a palavra adoração, do grego proskúnio, aparece 59 vezes e tem o significado de reverenciar prostrado ao Senhor Jesus, bem nitidamente ao Senhor Jesus, conforme Mateus 2:2. Já a palavra latreia, que deu origem à palavra idolatria, também aparece com o sentido de adoração aos ídolos. Essa palavra latreia era mais comum entre os gentios, conforme Hebreus 9:9. É bom lembrar que os irmãos pronunciem dessa forma correta a palavra latreia, o acento vai no i. Geralmente eu ouço alunos até de teologia e em outros lugares usando o termo latreia. O acento não está no e, está no i. Então é latreia, ok? Mas notem que no Antigo Testamento, tu vê, o Antigo Testamento tem 39 livros. Aparece mais de 100 vezes a palavra har, adoração. Então é muito frequente no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, que tem 27 livros, aparece 59 vezes.
Ou seja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é comum o ato da adoração. E isso revela que isso faz parte da essência do ser humano. O ser humano, ele foi feito para satisfazer os desígnios de Deus, conforme a Bíblia mesmo diz. Deus fez todas as coisas para satisfazer seus próprios desígnios. Então o ser humano, ele satisfaz vários desígnios da parte de Deus, mas um dos principais desígnios da parte de Deus é que o ser humano existe para adorá-lo. É tanto que a Bíblia diz que o Pai procura adoradores. E nós vamos entender cada vez mais acerca de como adorar a Deus de maneira que lhe agrade. Então, esses primeiros tópicos aqui da lição, na primeira parte, o Antigo Testamento, 39 livros, mais de 100 vezes aparece com frequência a adoração. Antes de Moisés, prostrar-se diante do Senhor humilhado, reverenciando, honrando ao Senhor. Depois de Moisés, além de prostrar-se diante de Deus, todo o trabalho que se fazia na liturgia do culto era visto também como adoração. No Novo Testamento, de igual forma, prostrar-se diante do Senhor Jesus e também buscar trabalhar para o Senhor Jesus. É visto também como adoração. Lembrando que no Novo Testamento já tem outros termos que estavam mais relacionados aos gentios, do que diz respeito à idolatria, que é o caso da expressão latreia, ok? Vamos para frente. A segunda parte da lição, como adorar a Deus. Eu coloquei aqui uma foto de uma menina, uma criança, né, orando de joelhos ali, com pureza, irmãos. Chegar diante de Deus de uma forma que agrade a Deus, de uma forma santa. Vamos aqui, primeiro tópico, em espírito e em verdade. Agora, preste atenção, que é uma das melhores explicações que já foi feita acerca do que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não, você não pode perder de baixar esse slide aqui e ensinar na igreja. Te asseguro, uma das melhores explicações, preste atenção, que é uma conclusão que a gente faz por meio das nossas pesquisas, tá? Não significa que a gente é melhor que qualquer outro professor, não é isso. Estou falando aqui resultado da pesquisa. Ficou muito bem feita essa pesquisa, presta atenção. Primeiro tópico, em espírito e em verdade. Então nós temos aqui ponto 1 e ponto 2. Onde adorar a Deus e a atitude do adorador. Subsídio teológico, olha só. Quando Jesus usa a expressão em espírito e em verdade, ele quis ensinar o seguinte. Vamos lá. O ser humano que tiver em seu espírito a prioridade de viver para servir a Deus e em sua alma desejar glorificá-lo, então esse é um verdadeiro adorador. Ou seja, existir para agradar a Deus eternamente. Lembrando que adorar em verdade significa viver de acordo com o propósito da sua existência. Os que vivem para agradar a Deus adoram exclusivamente a Ele em todos os lugares que andarem. Aleluia! Preste atenção aqui nessa explicação. Vou aqui dar uma clareza para você no que diz respeito a esse tópico. O ser humano que tiver em seu espírito, quando a gente fala de espírito, irmãos, nós falamos da primordial intenção que há no ser humano. Qual é a primordial intenção do ser humano? Se o ser humano tiver no seu coração, no seu espírito, a intenção, como eu coloquei aqui, de viver para servir a Deus, se a intenção dela no seu espírito é viver para servir a Deus, qual é a diferença? Eu sempre digo para as pessoas, saber que Deus existe é uma coisa. Agora, servir a Deus é outra coisa. E o ser humano, e hoje nós temos aí 7 bilhões de seres humanos na Terra. Muitas pessoas sabem que Deus existe, mas não servem a Deus. Deus quer ser servido de várias maneiras. Então, a pessoa que tem a intenção lá dentro do seu espírito de viver para servir a Deus, mas não é só no espírito, na alma, que diz respeito aos pensamentos, ele desejar diariamente glorificar a Deus, então ele é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Intenção de viver para servir
e pensar diariamente em glorificar a Deus, esse é um verdadeiro adorador. Agora, lembrando que adorar a Deus em verdade, o que significa adorar a Deus em verdade? Significa viver de acordo com o propósito da existência. Quando o ser humano descobre o propósito da sua existência, eu existo para agradar a Deus. Eu existo para glorificar a Deus. Quando ele entende isso e ele executa a finalidade da sua existência, ele adora a Deus em verdade. Só existe uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Em relação ao reino de Deus, existem algumas outras verdades que nós precisamos entender. Em relação à existência do ser humano, por que o ser humano existe? A verdade é que o ser humano existe para servir a Deus, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Então, quando o ser humano se torna consciente, ou quando o ser humano está consciente do propósito da sua existência, e ele decide executar esse propósito, viver para servir a Deus, pensar diariamente em glorificar a Deus, está bem destacado ali no tópico, ali no slide, o ser humano que tiver em seu espírito. Quando fala de espírito, eu coloquei entre parênteses ali, intenção. Se tiver em seu espírito a prioridade de viver para servir a Deus e em sua alma, quando fala de alma, fala de pensamentos, raciocínio momentâneo, desejar glorificá-lo, então esse é um verdadeiro adorador. Ou seja, existir para agradar a Deus eternamente. Quando o ser humano se conscientiza disso e cumpre esse propósito, ele é um verdadeiro adorador. Aonde quer que ele vá. Nós sabemos que no mundo antigo tinha aquela dúvida, né, entre os samaritanos e alguns judeus. Os judeus tinham ciência que já estavam no templo, sem idolatria e sabia que Deus recebia. Os samaritanos, durante muitos anos, adoraram os bezerros lá no norte, e adoraram nos altares, nas montanhas. E os samaritanos, não só os samaritanos, os judeus muitos anos foram também, eles eram enoteístas. O que significa ser enoteísta? Significa acreditar que Deus Jeová é o maior Deus, mas existem deuses pequenos. Então, os samaritanos eram enoteístas. Sabiam que Deus, Jeová, era o maior Deus, mas acreditavam em deuses pequenos. E aquela samaritana tinha grande dúvida, onde é que eu devo adorar? Nas montanhas ou em Jerusalém? Aí Jesus disse, não, em espírito e em verdade. A partir do momento que você descobre, eu existo para agradar a Deus, e quando você cumpre esse propósito, você serve a Deus em verdade, porque você está no centro do propósito da tua existência, servindo a Deus diariamente e com o desejo de que isso aconteça eternamente. Então você adora em espírito e em verdade, aonde quer que vá. É claro que existem locais que são consagrados a Deus, e se você tiver o hábito de se reunir, hoje no Novo Testamento, esse local é a casa de oração. Então, se você ir na casa de oração, é claro que vai agradar a Deus e Deus vai ser adorado lá. Mas se você sai da casa de oração e estiver na rua, você pode adorar a Deus na rua, em casa, no trabalho, desde que você tenha no teu coração a intenção de viver para servir a Deus e os teus pensamentos, raciocínio momentâneo, glorificar a Deus a todo instante, você cumpre o propósito da tua existência e você é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Tópico 2. O que é culto racional? Olha só, outro slide também com uma conclusão de pesquisa muito boa. Olha só, a expressão culto racional significa servir a Deus, estando consciente que é de forma voluntária e com amor. Aleluia! Somente dessa maneira, é mesmo, o ser humano pode se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, conforme Romanos 12:1. Quando a Bíblia diz, apresentai-vos a Deus, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável, e ele diz ainda que é o vosso culto racional, a palavra culto racional é muito simples para você entender. Deus quer ser servido voluntariamente. Deus não quer que as pessoas sirvam a Ele obrigado.
sem saber o que estão fazendo. Deus quer que a pessoa conscientemente sirva a Deus voluntariamente e com amor. Todos os que se apresentam diante de Deus voluntariamente e com amor, eles prestam a Deus um culto racional que agrada a Deus. Não fazem nada obrigado, não fazem nada contrariado, não fazem nada de forma triste, mas se apresentam diante de Deus com amor e voluntariedade. Até por causa disso, a voluntariedade é que Deus permitiu o pecado. Sabiam disso? Você acha que Deus não sabia que Lúcifer ia pecar? Você acha que Deus, na sua onisciência, não sabia que Adão e Eva iriam pecar? Por que Deus permitiu o pecado? É que Deus quer adoração voluntária. E Deus fez os seres de forma a que eles tivessem livre arbítrio, tivessem a capacidade de pensar e decidir. Para Deus, foi melhor criar os seres de forma livre, com a capacidade de pensar e decidir, do que criar os seres como se fossem robôs. Já imaginou Deus criando os anjos sem livre-arbítrio e os seres humanos sem livre-arbítrio, como um robô? Aí quando Deus quisesse adoração, Deus ia pegar, apertar num botão, num controle, me adore, cante, bata palma, me sirvam. Você acha que Deus ia se sentir alegre com esse tipo de adoração? Deus ia se sentir sozinho durante toda a eternidade. Claro que Deus não depende de... Jamais Deus sente falta de alguma coisa. Mas Deus, nós sabemos que Ele é um ser pessoal. E Ele quer interação com a sua criação. E Ele é tão poderoso que Ele criou os anjos para interagir com Ele. Ao ponto, nós já aprendemos em lições passadas, na mordomia da família, que o nível de relacionamento de Deus com os seres é um nível parental. Ao ponto de Deus chamar os anjos de filhos. Ao ponto da Bíblia dizer que Deus é o Pai das luzes, chama Ele de Pai. E os judeus que tinham grande dificuldade e temor em não pronunciar o nome de Deus em vão, e até nem falavam o nome de Deus, e até a pronúncia exata que Moisés se dirigia diante de Deus usando a pronúncia, chamando Deus pelo seu nome, essa pronúncia se perdeu ao longo dos séculos. E aí nos dias de Jesus, Jesus desmistificou esse temor de não falar o nome de Deus em vão, e alguém deve ter até dito, Senhor, como é que a gente vai falar o nome de Deus? Jesus não, se aproxime dele e chame ele de Pai. Pai. Jesus simplificou tudo. Pai nosso que estais nos céus. Entra no teu quarto e ora ao Pai, e Ele vai te recompensar. O relacionamento é parental. Então Deus, Ele criou os anjos e o ser humano com livre-arbítrio, porque Ele queria adoração voluntária. E Deus, sabendo de toda a questão da queda, Deus sabia também que Ele ia preparar, manifestar misericórdia, preparar um projeto de resgate, e muitas pessoas iriam aceitar esse projeto e servir a Deus voluntariamente com amor e fidelidade. Então é por isso que a expressão culto racional significa servir a Deus voluntariamente e com amor, estando consciente disso. Eu sirvo a Deus. Até uma vez alguém perguntou para mim assim, pastor, por que não pode isso e não pode isso e não pode isso na tua igreja? E eu falei assim, quem é que diz para você que não pode? Na verdade, o ser humano pode fazer tudo o que quer. E ele disse, então por que você não faz? Eu não faço justamente porque eu não quero. Eu não quero fazer. Não é o pastor que me obriga, não é alguém que me obriga. Tem uma série de coisas que eu não faço, não me igualo às pessoas da sociedade, porque eu decidi voluntariamente consagrar a minha vida para Deus. O meu Deus é puro, o meu Deus é santo. Então eu voluntariamente decidi. Não é o pastor que obriga os membros a serem como eles são. É que os membros voluntariamente desejam consagrar suas vidas para Deus. Essa é a adoração que Deus deseja. Esse é o culto racional que Deus deseja. Servi-lo voluntariamente e com amor. Aleluia! O slide 7 diz aqui, o tópico 2 e 3, eles se relacionam. Louvar e cantar, glorificar a Deus. Vamos aprender o que é louvar. E vamos aqui entender algo sobre os cânticos. Subsídio teológico. Existe uma diferença entre adorar e louvar. É bom que você aprenda essa diferença para você compreender bem o que é louvar. Primeiro, a adoração está relacionada às intenções do coração. A adoração está relacionada às intenções do coração.
Segundo, o louvor está relacionado a todas as atitudes que agradam a Deus. Ou seja, letra A, adoração, aspecto interno. Letra B, louvor, aspecto externo. Em se tratando do louvor, a prática mais comum entre o povo de Deus é louvar cantando. Por isso, a Bíblia registra 4.000 cantores para a liturgia do culto e 288 maestros. 4.000 cantores e 288 maestros. Tá? Está lá em 1 Coríntios 23, 5 e 6. E Crônicas, não Coríntios. Crônicas e 1 Crônicas 25 e 7. Louvar cantando agrada tanto a Deus que o escritor aos Hebreus chega a dizer que o sacrifício de louvor é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Porém, é bom destacar que, teologicamente, Deus só recebe os cânticos que forem santos, demonstrando que Deus é o centro da adoração. Do contrário, é como oferecer a Deus um fogo estranho. Isso Deus não recebe. Está lá em Levítico 10 e 1, 1 João 2 e 15, que a Bíblia diz que não é para amar o mundo e nada que no mundo há. E Levítico 10, 10 e 11. Deus não quer que misture as coisas santas com as profanas. Então, todos os filhos de Deus que amam reunir-se para cantar hinos de louvor ao seu nome, alegram ao Senhor e serão alvos das mais ricas bênçãos, conforme Efésios 5 e 19. Então, só para você entender, é bom diferenciar adoração e louvor. Um adorador, ele vai louvar. E alguém que louva porque adora. Então, está intrínseco, né? A relação é muito íntima, adoração e louvor. Mas a adoração está relacionada ao aspecto interno do ser humano, suas intenções. Eu existo para servir a Deus. Isso é adorador. E aí, todas as suas exteriorizações, atitudes e ações para agradar a Deus, expressam o seu louvor. A gente pode louvar a Deus orando, louvar a Deus pregando, louvar a Deus evangelizando, louvar a Deus tocando instrumento e cantando, expressando palavras, né, com uma harmonia, uma melodia harmoniosa de notas, de tons. Então aqui geralmente se canta assim, né, com harmonia, com ritmo. Quando a gente estuda na teologia ali sobre os livros poéticos, nós vemos que tem muitas poesias que elas têm a questão do ritmo, a questão da harmonia entre os tons, né? Uma música com acompanhamento, um cântico com acompanhamento de instrumentos. Tudo isso nós ensinamos ali nos livros poéticos. Mas o louvor, a forma mais comum do povo louvar a Deus é por meio dos cânticos. É entoar cânticos com os lábios, com as palavras, acompanhado esses cânticos com instrumentos, seja de corda, seja de sopro. É por isso que a Bíblia registra 4.000 cantores para o culto. Quando Davi ele fez um tabernáculo novo lá no Monte Moriá, que é hoje o local, era o antigo local onde Abraão foi sacrificar Isaac, e aí onde tinha a eira de Araúna ali. Quando você vê hoje aquela cúpula dourada ali da mesquita dos islâmicos em Israel, ali é o Monte Moriá. Ali era a antiga eira de Araúna. E Davi comprou tudo aquilo ali, fez um tabernáculo novo ali. Depois, por fim, o templo. Mas no tabernáculo, Davi colocou 4.000 cantores e 288 maestros, mestres, né? Bem especializados, capacitados nos louvores, nos cânticos, nos corais, na instrumentalidade, dos instrumentos que haviam na época. Eu acho tão lindo, procura na internet, você vai ver a guitarra israelense. Ela tem um som maravilhoso. Ela parece um instrumento, um purunco, né? Como se fosse um birimbau, né?
e ela tem um braço assim, as cordas de nylon, e ela faz um som maravilhoso, a guitarra israelense, procura na internet, é lindo. E aí então você vai ver que a forma mais comum de louvar a Deus é cantando. Só que é bom lembrar, irmãos, o cântico agrada tanto a Deus que o escritor aos Hebreus diz que o sacrifício hoje que muitos oferecem a Deus é o fruto dos lábios. Deus se agrada de ouvir você cantar. Ele recebe como um sacrifício. Mas é bom lembrar do episódio de Nadab e Abiú que ofereceram um fogo estranho diante de Deus. Todo sacrifício que vai ser levado para Deus deve ser de forma que lhe agrade. E se for algo relacionado ao mundanismo, relacionado a algo que é profano, se Deus não for o centro da atenção, Deus não recebe esse louvor. Por quê? Rodrigo, hoje no Novo Testamento é graça, Deus é... Não, irmãos, não confunda. Nós já aprendemos em lições passadas que Deus não altera os seus princípios. O que é princípio? Princípio é um padrão que Deus estabelece e não muda. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Então, em relação a Deus receber os sacrifícios, jamais Deus vai mudar nesse princípio de ser algo santo que ele receba. Então é muito importante quem canta, por isso nós falamos hinos sacros, tá? Hinos sacros. Tomar cuidado, irmãos. Está entrando muita mistura no meio do povo de Deus com pretexto de louvor. A Bíblia fala, mas adorar a Deus de todas as formas, louvores, cânticos, todos os instrumentos, todos os ritmos, todas as maneiras. Toma cuidado, porque Deus é santo e nós temos que fazer uma diferenciação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Porque senão, irmão, se nós se igualar a todas as maneiras de música, de ritmo que existe no mundo, quando que os ímpios vão sentir necessidade de abandonar as suas práticas pecaminosas, se a igreja é igual a eles? Eles nunca vão sentir necessidade de mudar, e tem que haver diferença. A Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que agrada a Deus e o que não agrada. Então nós temos que, no que diz respeito a cânticos, oferecer para Deus cânticos santos. Tá? Tomar cuidado com a inspiração, de onde vêm as letras. Tá? Tomar muito cuidado. A inspiração ela tem que partir do Espírito Santo. A Bíblia diz por ele e para ele. Então, se é por ele, o louvor que é dado a Deus por meio de hinos, letras, por bondade e misericórdia de Deus, também sou compositor. Tem cantores por aí que com CD gravado, trabalhos profissionais feitos, com composições que eu cedi para eles cantar. A inspiração tem que vir do Espírito Santo. Hoje tem muitas pessoas por aí que pegam letras de pessoas que fizeram composições embriagados, inclusive, em boates, em festas mundanas, em shows mundanos, fizeram suas letras, e hoje tem pessoas que pegam essas letras, mas é legal, não tem tanta maldade, e vão para a igreja para oferecer para Deus. Cuidado, hein? É por ele e para ele. Se não for por ele, se não vir pelo Espírito Santo a inspiração, a letra, Deus não recebe. Não é santo, não é puro, é fogo estranho, tem que tomar muito cuidado. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a louvar a Deus da maneira que Deus se agrada. Louvar a Deus de várias formas, no que diz respeito a orar significa louvar, pregar é louvar, testemunhar é louvar, fazer assistência social é louvar, fazer missões é louvar, mas a prática mais comum para louvar a Deus são os cânticos. Então nós temos que cantar e louvar a Deus com instrumentos, com melodias, com letras, de forma santa, pura diante do Senhor. Aleluia! Mas eu louvo a Deus que a maioria do povo de Deus ainda tem esse temor, né? Consagra suas vidas. A grande maioria dos irmãos hoje, no nosso meio, eles oram, buscam a Deus, recebem inspiração, eles recebem composições, letras bíblicas. Tem tanto hino maravilhoso, né, irmão? Tanta letra maravilhosa que a gente ouve e não quer parar de ouvir. Eu mesmo sou uma pessoa que tem um hino o dia inteiro na cabeça. Vários hinos, né? Eu estou sempre cantando, e gosto de cantar, principalmente letras que são bíblicas, né? Situações, histórias bíblicas, é muito maravilhoso. Aleluia! Eu sugiro até que no domingo os irmãos cantem com a classe, né? Numa altura da lição, principalmente nessa aqui, louvar cantando, escolhe um refrão de um hino, de uma música, né? Do meio do povo de Deus, um hino gospel,
e adore a Deus nessa oportunidade. E nós chegamos à nossa conclusão, e eu coloquei um slide bonito aqui que diz assim, ó, que o ser humano viva para adorar e glorificar a Deus. Aleluia! Então a lição de número 6, a mordomia da adoração. Nós aprendemos a adoração no Antigo Testamento, primeiramente humilhar-se, prostrar diante de Deus, depois foi visto também como todo o serviço que se prestava para Deus. No Novo Testamento, de igual forma, se prostrar diante do Senhor Jesus. Quando você lê pessoas que a Bíblia diz assim, ó, chegou diante do Senhor e o adorou, lá no grego é prostrou. Então a pessoa se curvava diante do Senhor, tá? Demonstrando temor, demonstrando reverência, em muitos casos humilhação, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus. Aprendemos todo o aspecto acerca da adoração. E eu convido você a ser um adorador diariamente. Entenda o propósito da tua existência. Se a tua intenção é viver para agradar a Deus, e você com os teus pensamentos sempre estão glorificando a Deus, você serve a Deus, você adora a Deus em espírito e em verdade. O Pai já te encontrou, porque você é um verdadeiro adorador. Aleluia! Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.